noite a todos, tudo bem, pessoal? Ó, mais um Zona Independente começando hoje e não posso deixar de agradecer os nossos queridos patrocinadores antes de me apresentar, para não ser deselegante. Sou o Léo Card, quem não me conhece passa a conhecer, tá? Você chegou agora no canal, entra lá, se inscreve para poder participar do chat. O camarada hoje vai falar aí de um assunto bacana, nosso convidado é um músico, é um produtor, depois ele vai se apresentar aqui. Tem experiência aí no meio e vamos falar bastante de música popular brasileira que é legal demais, tá? Então, para você participar do chat, tem que se inscrever, senão você não consegue mandar mensagem. Inscreve, coloca lá, ativa o sininho para que você possa receber as novidades da Bitulab TV. O Zona Independente é um programa que visa cultura, divulgação de arte em geral, né? E também música, muita música. Então, nós temos os nossos queridos patrocinadores que ajudam a manter esse projeto, tá? A Card Ambiental. Card Ambiental é uma empresa de resíduos, trabalha com resíduos sólidos, limpeza, limpeza pós-obra, bag de entulho, catatreco, caçamba, tem um monte de serviço. Acesse lá www.cardambiental.com.br. Depois tem também o nosso patrocinador, que é a Bitulab Educacional. É um hub educacional que cuida de cursos profissionalizantes até a área de pesquisa. Tem curso normal, livre, tem curso profissionalizante, técnico, EJA, sei lá, cara, graduação, pós-graduação, até a área de doutorado, mestrado, pesquisa. Acessa lá, www.bitulab.net.br. Acesse também as nossas redes sociais aí pelo QR Code. Você também vai conhecer o trabalho da Card. Ele deve ter colocado aí o QR Code na tela. E também a nossa querida White Bull, né, que produz aí também os produtos da Kings. Tem uns produtos que são para estética masculina, são cosméticos masculinos, né? Para quem tem barba, assim, balme, pomada para cabelo. Tem uma série de produtos, então depois vocês conhecem, coloca aí na internet, aí no Instagram, o Kings ou White Bull, tá? São marcas de produtos aí que a gente está agora impulsionando aqui dentro do nosso canal e também estão nos dando uma força aí no patrocínio, tá? E a Sports Zone, sempre erro. Eu confundo que tem um programa que é Sports Lab, que é um programa da Bitulab TV, e tem também a Sports Zone, que é um produto, é uma empresa que trabalha com consórcios de camisa de futebol. Pessoal da bola, a galera que gosta de assistir jogo de futebol, você pode comprar a sua cota dentro da Sports Zone e receber uma camisa totalmente personalizada, com o seu nome, com os dizeres que você quiser colocar, um número que você escolher, e de qualquer time do mundo, tá? Então acessa lá depois a Sports Zone para conhecer o trabalho, chama o pessoal para você fazer parte deste consórcio de camisas de futebol. E é isso. Nos nossos patrocinadores. Agora eu vou passar para o nosso querido camarada aqui. Eu não vou nem falar o nome dele, vou deixar que ele fale para você e se apresente. Tá todo estiloso ali, Opa. Tá com raibanzão, tá brabo ali, viu? Tá brabo, bichão. Veio no emperequetado, que o pessoal fala, mas tá bom, tá certo. Tá trazendo aqui um bate-papo que vai ser maravilhoso para falar de música popular brasileira. Fala aí, meu irmão. Pô, gente, muito obrigado. Primeiramente, prazer aí, Léo. Imagina, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Fica à vontade. Se apresenta. A câmera é sua, o microfone é seu, você fica à vontade. Fala o que você quiser, velho. Bom, gente, prazer. Sou o Pedrinho, né? Músico, percussionista de São Paulo. Já atuo, na área há 16 anos, já diretamente, né? Sem parar. Comecei como... Acho que a maioria dos músicos começam aí... Aquela coisa do hobby, do início, né? Coisa de bairro, tinha uns amigos lá que a gente tinha aquela coisa de gostar de samba, de gostar de instrumento. Certo. Só que eu fui um dos únicos, né, da minha região que segui, né? Que fui meio que querendo, assim, aquela coisa de levar a sério, de entrar em grupo. E enquanto, meus amigos da época, né, que até hoje eles brincam comigo e falam, pô, Pedrinho, você foi o único que deu o segmento, levou a sério, né? E, pô, você tá aí, hoje em dia na noite aí trabalhando, fazendo algumas coisas legais aí. Aí, os caras me dão essa moral, me parabenizam, né? Até eu mandar um abraço pros meninos lá dos Maloca, que é um time que a gente tem. É um time, uma família, né?
que são amigos de infância. Certo. Vou mandar um abraço pra rapaziada, que acho que alguns deles estão Malocas? na live aí. Alô, rapaziada dos Malocas aí, Tamo valeu. Espero que vocês estejam aí com a gente na live aí, compartilha com a rapaziada também, no grupo lá, Isso. né, na hora da resenha. Vem que Pra dá tirar tempo. um barato do Pedrinho Os depois. caras já tiram bastante já, cara. Os caras... E assim, a gente tem uma amizade de infância, né? Então Sim. infância envolve tudo. Eu sei como é que é isso. Putz, cara, então assim, tem bastante resenha, os caras zoam pra caramba, principalmente negócio de time e tudo. Da Mas hora. enfim, um abraço pra rapaziada aí. E foi isso, cara. Eu trabalho na noite já há 16 anos como percussionista. Aí de uns 2 anos e meio pra cá eu comecei a estudar bateria, né? Eu estudei no conservatório de Guarulhos lá. Até mandar um abraço pro professor de lá, que é o Ricardo Ramege, que me ensinou um pouco de leitura, né? Um pouco de teoria. E me ensinou a tocar bateria, né? Que era uma coisa que eu não tinha muito interesse, mas era tipo, fazia parte da grade do curso na época, né? Aí eu tive que comprar uma bateria, tive que me adaptar, né? E acabei gostando. Aí tô estudando até hoje e aos poucos tô começando aí a já pensar, tipo, daqui pro ano que vem já começar a tocar também na noite, além da percussão, né? Certo. Ser baterista mesmo. Isso, ser um baterista também, né? Diferenciado. É que é um instrumento que o pessoal que sabe pode confirmar, né? Tipo, não tem meio termo, né? Você tem que realmente tocar legal pra você trabalhar na noite, né? Senão você, como a gente costuma dizer, você se queima, né? E é isso. E eu tenho um projeto solo também, que eu reúno alguns amigos, a gente faz algumas festas e tal. E estamos aí na noite aí, na caminhada. Hoje em dia também estou fazendo uma faculdade de música, tô estudando aí na área. Já fiz alguns cursos, conservatórios, estudei canto já. Fiz teoria musical, estudei na Ordem dos Músicos uma época. Estudei no Sindicato dos Músicos, percussão com o professor Cubano também, um abraço para ele. E é isso, cara. Dentre essa questão da prática e do estudo, eu tô conciliando aí. Estamos firme até hoje aí. Basicamente, você é um cara da noite, né? É, Falou exatamente. bastante da noite aí. Sim. Tá até de noite e tá com Ray-Ban. Você é tão da noite. Não, o lance do Ray-Ban é os olhos, né? Quem me conhece sabe que meus olhos à noite ficam vermelhos, eu coço bastante e tal. E eu achei bonito também. Mas fica estiloso, né? Fica estilosão. Sim. Pedrinho, fala pra gente aí que nós somos do Zona Independente. A ideia do Zona Independente é, de forma livre, divulgar os artistas da cena independente. Sim. Sempre foi, desde lá de trás, quando a gente lançou esse projeto. E agora ele pertence ao portfólio da BitLab TV. Porém, ele, lá de trás, quando a gente começou a Zona Independente, a gente fazia entrevista com os artistas em estúdio, sim, a galera da noite, diversos gêneros musicais. A gente tem até hoje lá o canal no YouTube também, não é este canal, é outro, que é o Zona Independente, que tem alguns vídeos nossos. Inclusive, se vocês quiserem acessar lá, vai ter lá vários vídeos de 2016, 2017. Só que a gente deu uma parada no projeto, cara, porque eu vejo que a grande dificuldade do artista independente no Brasil é o auxílio próprio, digamos, sim, assim. A galera, eu acho que mais quer queimar o outro do que auxiliar para a cena crescer, né? Sim. E você falou muito da noite. Você vê, assim, a noite paulistana, principalmente paulista ou aqui nas cidades do entorno, na Grande São Paulo, como é isso? Virou um grande showbiz, assim, tipo, receber um cachê, ganhar a noite e é isso. E um atacando o outro, ou ainda tem uma coletividade? Você sente que existe uma coletividade? Tem, ainda existe, sim. É assim, né? Aí, ó. Paramos o podcast para ouvir a Siri. Eu não entendi, Siri. Por favor, me dá licença. Siri, me dê licença. Ó, não, tá vendo? Não tem nem educação. Agora sai ela deixou fora, a gente Siri. falando, né? Siri, vai, por favor, descansar um pouco. Ok. Por favor, continua. Tudo bem, né? A Siri acabou com o meu podcast. Meu Deus do céu. Não, tá tudo certo. Então, eu vou falar um pouco assim mais sobre o gênero que eu atuo há mais tempo, né? E tipo, na verdade que eu atuo praticamente 100% da minha caminhada aí. É do samba, do pagode, né? É um dos gêneros assim mais populares e férteis para qualquer músico trabalhar. Tipo, é um tipo de música que todo mundo gosta, até quem não gosta quando toca, quando escuta o ritmo ali, acaba participando. Já tem músicas que falam sobre isso, né? E então, assim, de qualquer forma, mesmo com essa falta de união que existe mesmo, do músico brasileiro, principalmente o músico do samba e do pagode,
ainda assim o cara consegue trabalhar, ele consegue achar os espaços dele, ele consegue oportunidades, ele consegue entrar numa banda, fazer o trabalho freelance que eu também faço, né? Só que assim, poderia ser melhor, que nem você mencionou, poderia ser muito melhor, né? Essa questão de você passar o bastão, de você dar oportunidade para um amigo também, né? E às vezes a gente chega num lugar e você pode, de repente, chamar mais um amigo para agregar, para participar. Quero mandar um abraço pro meu parceiro que tá aqui, o Aurélio, que ele me convidou, exemplifica isso que a gente tá falando agora, né? E valeu, A gente, Aurélio, Leo, DJ já Leo, participou também, já né? participou aqui com a gente, com certeza. A gente, assim, pra você ver, a gente fazia anos que não se via. A gente já estudou junto na época, né? A gente veio até conversando agora no carro que a gente veio junto. Terminou em 2010 o ensino médio. Ou seja, daquela época pra cá a gente não se via. Quase 14 anos, né? Só que assim, a gente sempre por rede social se falava um pouco, ele curtia minhas coisas, eu curtia os trampos dele, né? Porque quem tá assim, né, nesse nicho da música, da arte, além dessa parte de você passar o bastão, que nem eu falei agora, você também tem que, de repente, curtir o trabalho do parceiro, compartilhar, dar uma força, né? Que é o que a gente costuma brincar, né? Não vai cair a mão da pessoa curtir um trabalho, compartilhar, comentar. Mas você acha que a galera é desunida? Bastante, cara. A maioria é. A maioria é. É esse o... Principalmente do samba e do pagode. Eu percebo que, por exemplo, no gênero... Isso até é clichê, né? A gente fala bastante isso aí no meio do samba, né? No sertanejo e aí no funk, né? Que é até onde o Aurélio atua também. Eles são bem mais unidos, né? Eles se ajudam, né? Um puxa o outro. Lógico que todo gênero, né? Tem os seus podres também, né? Tem aqueles caras que, né? Que a gente sabe que são mau caráter ou alguma coisa do tipo, mas no samba e no pagode é mais complicado, cara. né? A galera não costuma abrir espaço, pra você conseguir você conseguir espaços bons, você conseguir fazer coisas legais, assim, você tem que ralar muito. E assim, hoje em dia ainda melhorou bastante porque a rede social ficou bem democrática, né? Essa questão das redes, da internet, né? Então você consegue divulgar mais seu trabalho, você consegue meio que de qualquer maneira aparecer. Então ficou mais democrático, né? Porque antigamente não, eu acho que, sei lá, chutando baixo aí uns 8, 10 anos pra trás, pra você fazer coisas maiores, né? Você tinha que realmente alguém te indicar, alguém te levar, te colocar no projeto, né? Sim. De uma banda maior ou de uma gravação. Então, no samba e no pagode, cara, é um gênero maravilhoso, eu não tenho o que reclamar. Eu, graças a Deus, tenho meus espaços. Trabalho bastante, mas poderia ser muito melhor. Para todo mundo, né? Tem muita gente boa no anonimato que ainda não foi vista, que poderia estar participando de coisas melhores e tal. Sim, que tem que de repente tá até desanimada, né? Porque tá ralando ali, tenta, e às vezes não apareceu alguma coisa legal para fazer, né? Então é isso, eu acredito que sim. Principalmente o samba e o pagode é desunido, né? Na verdade, assim, num contexto geral, a arte no Brasil, ela é assim, né? Tipo, a gente que mexe com música, com arte, com entretenimento, a gente nunca teve tanto apoio, assim, do sistema, né? Tem um projeto social que eu participo numas escolas da Zona Norte lá, do Parque Novo Mundo, né? Que eu tava conversando com umas professoras de lá, de música e de outras matérias também, elas falaram sobre isso, que são mais velhas, né? Elas comentaram que na época delas, ou seja, nos anos 70 até os anos 80, a música era muito mais presente nas escolas. Tipo, era matéria, os alunos tinham que tipo, consumir aquele conteúdo, né? Entendi. Como até hoje é em alguns países de primeiro mundo, né? Teoria ou aplicação? Tudo, né? tudo. A minha mãe tem 56 anos, né? Beijo, mãe. Eu não imaginava que ia falar de você, mas te amo. Aí, tá vendo? Ela não tá assistindo, mas depois eu mando pra ela. É um corte bonitinho. A minha mãe, ela comentou que na época dela, ela ainda pegou. Ela tinha na escola dela aula de piano, de instrumentos de sopro, de canto. Era uma coisa que, assim, era uma matéria. Mesmo que a pessoa não fosse seguir no futuro, a pessoa tinha que consumir aquela matéria, né? E isso, por algum motivo, o Estado meio que parou de apoiar, né? De incentivar. Então, quem tá hoje na cena, né, de uns anos pra cá, é meio que na raça ali. Tem que fazer o seu próprio caminho, correr atrás de coisas particulares, como eu faço, né, até hoje. E é isso, cara. A gente vai meio que na raça ali. Tem que ser guerrilheiro. Então. O solo não é muito fértil, não. Não, né? Pra ninguém. Nem pra DJ, nem pra músico.
Pra conseguir o tal do o bendito lugar ao sol é difícil. Você acha que, na sua visão, que a questão da internet, assim, tal, o excesso de conteúdo produzido, acho que isso também meio que dá uma brochada na rapaziada? Faz, cara, não vou fazer sucesso, não Sim. tenho curtida, sei lá. Aí tudo tem que ser via tráfego pago, o cara tem que fazer tráfego pago, tem que colocar dinheiro lá na rede social, porque senão ele não te dá destaque. Sim. Ou você tem que saber as manhas secretas do algoritmo para você poder conseguir entrar. Isso Putz. tudo atrapalha o que seria a pura arte, digamos assim. Então, aí que tá, né? Tudo isso veio pra ajudar, né? Tudo que é visibilidade, exposição é para ajudar, né? Tipo a internet, a questão dos streamings, né? Que hoje tá muito forte. Porém, eu vou até, tipo, abrir um pouco mais esse contexto em questão da gente que trabalha com a música, né? Até as pessoas, os consumidores de música hoje em dia, as pessoas estão ficando acostumadas, né? De uma maneira automática, de uma maneira assim, até inconsciente, a não consumirem mais um produto, digamos assim, na sua totalidade, né? Por exemplo, tem muita. Como eu tô nesse meio da música, eu escuto muita coisa, ouço outros gêneros também, né? Tem muita coisa, cara, que infelizmente tá passando batido, coisas boas. Tem pessoas que falam assim que. Ah, as pessoas falam assim meio que por alto, né? Não tem mais música boa, não tem mais banda boa. Não, cara, muito pelo contrário, tem muita coisa boa por aí. De vários gêneros, não só do samba e do pagode, né? Só que, tipo, pela velocidade das informações, muito rápido, né? Lança uma música, tem que lançar outra. O mercado também tá obrigando os artistas a trabalharem assim, né? Tipo, o cara lança uma música hoje, não dá tempo daquilo ser trabalhado, digerido. Porque eu não sei como é que você ouve música, mas assim, tem músicas que às vezes você ouve uma vez, você não se liga tanto no lance da música. Aí depois você ouve na segunda vez, aí você começa mais ou menos ali a sentir a música. Enfim, às vezes você tem que ouvir a música algumas vezes para você entender a melodia, a trilha, a mensagem da música. Só que assim, isso era mais assim comum antigamente, né? Tipo nas rádios, né? Tipo, uma música lançava, ficava sendo trabalhada o ano inteiro, tocando em horários diferentes. Você tá falando mais ou menos que tipo, a galera não tem mais o costume de pegar o álbum do Sim. cara e apreciar o trabalho Isso. do cara, porque o álbum tem uma identidade. Sim. O álbum teria um nome, ele tem uma linha coerente da arte do Sim. cara, ele tem letras que às vezes são correlacionadas, interligam no trabalho, Sim. fazem sentido. Então o cara, tipo, ele vai lá, como é meio blockbuster agora, a gente fala blockbuster porque no passado eu sou mais velho, né? Apesar de não ter cara de 30, mas eu não tenho só isso. E aí o que acontece? Você vai lá, você ia na locadora, alugava 7, 8 filmes, né? Sim. Levava pra tua casa, hoje não. Você tem o streaming. É tanta opção que às vezes eu falo pra minha mulher, assiste tá ali, ali não vai me deixar de eu mentir. Às vezes a gente tá pesquisando tanta coisa que a gente não escolhe nada e vai dormir. É isso, entendeu? A gente perde 1 hora pra escolher um filme e aí no fim que a gente escolhe, Sim. assiste 5 minutos e dorme. Porque passou tanto tempo e eu acho que você perdeu o elan com a coisa. Sim, exatamente. Entendeu? Tipo, você não tem mais alguma coisa que, pô, você não tá esperando já o próximo álbum do Isso. cara. Opa, tem esse artista que, porra, legal, tô esperando o próximo álbum dele. Não, é tudo muito bombardeado. Sim. Não tô falando mal do streaming de música, pelo contrário, nem vou falar o nome pra não ter problema. Mas, assim, lá é muito aleatório, muito rápido, né? aleatório. E você clica uma playlist pelo gênero, aí tem um monte de gente lá. Sim. Entendeu? E você não se apega, não tem uma identidade, você não sabe mais quem tá cantando, cara. Quem deixou de cantar? É o que você falou. E além de quando você pesquisa, né? Tanto no streaming quanto no YouTube, eu acho que todas as plataformas, desde redes sociais até streamings, então assim, né? O algoritmo ele tá te empurrando outras coisas, mais ou menos ali parecido. Só que às vezes não é muito o que você de repente iria consumir e apreciar, né? Sim. Eu ainda peguei uma época, né, dos meus pais. Eu peguei esse berço. Eu tive um bom berço musical, graças a Deus, né? Tipo, meus pais escutavam muita black music, né? Que é o hip hop, que envolve R&B, soul. O que seus pais ouviam? Assim? Meu, ouvia de tudo. Michael Jackson, Manhattans, Earth in the Fire, rock nacional. Eu ainda como adolescente, não através dos meus pais, mas eu ainda peguei aquela época dos anos 2000 ali de
Charlie Brown, de Titãs, que ainda tava aquela coisa legal ainda, né? Sim, ainda teve um tempo. Mas dos meus pais eu tive um berço assim, tocava direto em casa. Michael Jackson eu lembro que, tipo, assistia aquela... Eu acho que era fita cassete ainda na época, né? Era videocassete. E a gente, por exemplo, alugava e tinha um prazo pra entregar, né? E às vezes você queria renovar ou dava um gato, meio que um gato ali pra não entregar no dia, entregava no outro dia porque você queria ver de novo e tal. Então eu tive esse... Eu aprendi a consumir música assim, né? E depois me tornando músico, quem trabalha com música sabe disso. Você aprende a analisar a música tanto pelo seu gosto. Na verdade, não. Na verdade, o músico, ele analisa primeiro tecnicamente, né? Tipo, fica no automático. Até quando a gente tá mudando um pouco assim, mas tem a ver. A gente vai num show de alguém, a gente fica muito... O olhar do músico é diferente pra um show, né? A maioria das pessoas estão vendo a performance ali, estão curtindo o artista e tal, não estão se ligando muito no que tá rolando, né? Inclusive eu fui num show agora da Lauryn Hill, que teve agora no Palmeiras, né? E aí a gente que trabalha com música, a gente fica olhando a parte técnica, né? A gente fica vendo o cara que toca, o microfone, o artista. E voltando pro lance da internet, tá assim, cara. Tanto as pessoas que consomem, desde as que entendem um pouco, ou as que não entendem nada, assim, né, de música, tá com esse costume de consumir muito rápido, né? Por exemplo, hoje em dia quase ninguém escuta uma música inteira. A não ser a pessoa que tem esse costume de apreciar. Eu, graças a Deus, eu tenho. Eu consigo ouvir uma música inteira, voltar, depois ouvir aquele álbum de novo e tal. Mas a maioria das pessoas de hoje, principalmente as novas gerações, não estão fazendo isso. A pessoa escuta uma música, ele começa, passa pra outra, e daqui a pouco muda de gênero. E, inclusive, eu vou até brincar com a minha namorada, a Jaqueline, né? Ela ouve música mais ou menos assim, né? Não é uma crítica, é o jeito dela, né? Antes que ela me dê um couro em casa, né? Mas eu já tô me retificando. Mas ela sabe disso, que a gente brinca, né? Eu tô falando porque a gente brinca assim. Esse sorriso é uma brincadeira disfarçada. Vamos ver depois. A verdade disfarçada. Vamos ver depois do que vai dar isso aí. Ela ouve assim, tipo, quando eu tô no carro dela, a gente tá indo junto pra algum lugar, né? Toca um sertanejo, daqui a pouco vai pra um trap, daqui a pouco vai pra um pagode, daqui a pouco vai pra um outro gênero. Aí eu até brinco, falo, que playlist aleatória, não tem assim, né, hoje a gente vai ouvir, por exemplo, que a música ela é isso, né? Você tá num dia alegre, você ouve coisas mais alegres, né? Você gosta de ouvir umas coisas mais dançantes e tal. E quando você tá num dia triste, você ouve umas coisas mais, né? Aí o dela não, ela toca, tipo, tudo aleatório assim e tal. A gente até brinca bastante, né? Ela fala, não, minha playlist é aleatória mesmo, eu sou assim e tal. Eu também sou assim. Então as pessoas são assim. Eu defendo você, tá? Aí, ó, como é que é o nome dela? Time, é Jaqueline. Jaqueline, eu te defendo porque a minha playlist é aleatória. Porque aí, ó, eu sou prático. Eu sou prático. Eu sou de ficar revisitando várias emoções na minha playlist. Às vezes eu tô alegre, eu tô triste. Às vezes eu tô eufórico, é assim. Na mesma hora. Tudo ao mesmo tempo, é a minha vida, é o que eu sou. Pô, cara, então, ó, você não tá sozinho, hein? Se estiver assistindo aí, você não tá sozinho. Não? É isso mesmo. Mas o que eu acho que eu gostaria de saber, assim, eu acho que as pessoas querem saber, é que como que tá a cena do pagode hoje, porque do showbiz mesmo em si, sim, o pagode deu uma sumida, sim, né? Eu sinto assim o showbiz no geral, a gente, pelo que tá rolando na internet, principalmente nas redes sociais, é um grande reflexo do showbiz. Eu acho que o trap tá em alta, sim, o rap tá em alta, voltando agora, tem um pouco, sim, de relevância, e o funk sempre tá muito, muito em alta, sim, evidência no Brasil, uhum, tá? E o samba e o pagode, que são característicos do nosso povo, sim, e em São Paulo, inclusive, o pagode pegou grande força, né? Tem ali um pagode do Rio de Janeiro e o pagode paulista. Sim. O pagode paulistano é bem diferente, né? Sim, é diferente. Todos os ritmos meio que se regionalizam, a gente sabe disso, são questões até identitárias do povo, folclóricas e até para questões regionais mesmo são de serem diferentes. Linguísticas também, algumas, sim, delas. Mas a gente fala por questão de costume mesmo. O pagode aqui é bem diferente. E por que o pagode morreu? Porque o pagode foi um monstro aqui em São Paulo. Aqui. Sim. Dominou. Estava outro dia com o Carlinhos K aqui, estava entrevistando ele da Cascatas Records aqui, estava falando a respeito do Raça Negra, né? Que a gente estava falando do Raça Negra, né, mano? Lançaram Raça Negra e tal. Raça Negra
Arte popular, uma galera forte que eles lançaram. Foi dessa época. Por que Cascatas, só acabou? Cascatas. Sim. Você conhece o Cascatas? Assim, eu não vivi essa época, mas eu conheci, eu já vi. Mas os bailes da Os Cascatas. bailes da Cascatas, né? E não só isso. O CD, você lembra da época do CD, sim, né? Também, sou. Ah, tá denunciando a idade dele também. Aí, ó. Cuidado, viu? Cuidado. Quando você fala, algumas informações, quando você fala assim, eu tive um CD. Não, é igual quando a gente era mais novo. Já. Você lembra quando eu era mais novo? Falava assim, eu tinha um vinil, eu já era um pouco. Você lembra? Cara, o vinil eu não tive, então. Entendeu? Tô ali no meio termo. Eu tive vinil. Mas eu sou um pouco mais velho que ele. Mas o que eu quero dizer com isso é que os caras tinham uma gravadora musical, meu. E os caras lançado dentro do escopo da música popular brasileira. Sim. E aí, o que aconteceu com a música popular brasileira que sempre foi tão forte no samba e no pagode? Sim. Realmente houve isso mesmo? Essas gerações abandonaram completamente? Porque eu vejo que quem mais curte assim o pagode, o samba, achar meu, não sei se eu tô certo, você pode mudar mais a galera da noite, certo, de algumas casas e em alguns lugares onde é um público CB. Sim, entendeu? Na maioria dos casos, sim. E galera dos 30 pra cima. Sim. Entendeu? Molecada tem alguma coisa, mas é dos 30 pra cima. Sim. Então eu vejo que a molecada, as novas gerações, é trap, rap e funk. Isso é verdade. E aí? Fala pra mim um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. O pagode, ele foi bem forte, né? Digamos assim, que um dos gêneros mais fortes, assim, entre todos, nos anos 90, né? Até os anos 2000 ali, época de Exalta Samba, Catinguelê, já vinha dos anos 90 e os caras continuaram com o legado em 2000 ali, nos primeiros anos de 2000. Aí você deve lembrar também que teve uma época da Black Music, que ela teve dois gêneros que ficou forte aqui. Que tinha nas casas de show apresentações ao vivo e tinha grupos de dança que foi a Black e o Axé. Lembra que o Axé, o pessoal se reunia pra dançar. Aqui. Um delírio em São Paulo. Eu cheguei aí na época em algumas baladas que, tipo, tinha pista de axé, pista de black, pista de eletrônico. O eletrônico também teve uma época que foi forte. Mas o engraçado, o eletrônico, ele sempre foi ultra nichado. Ele é bem assim específico, né? Ele é específico, público, ultra nichado. Geralmente o eletrônico tá mais com um extrato da sociedade, um pouco socialmente, economicamente falando. O eletrônico sempre tá num extrato mais alto, digamos, uma classe B, uma classe C+, entendeu? Sim. É uma galera assim, a gente começa a ver por um extrato social a música que aquele pessoal curte. Mas o samba não. O samba sempre foi de todo mundo. O samba e o pagode sempre foi do pobre, lá do paupérrimo, infelizmente, até do mais rico. Sempre foi. Festa de elite sempre tinha samba, sempre tinha pagode. Até hoje. Até hoje eu faço também até hoje. Mas o que aconteceu que elitizaram o samba, cara? Foi isso, meu irmão? Cara, assim... O que você acha? Do tempo que eu, tanto como consumidor como profissional da área, aconteceu o seguinte, que eu tava comentando, né? Aí teve o começo ali dos anos 2000, que ficou forte o black, o axé. Aí, digamos assim, que mais ou menos ali de 2012, 13... até agora, a pandemia, que foi 2021, certo? 2020, né? O pagode deu uma caída bem brusca em todos os sentidos, tanto em mídias, né? Tanto televisivas quanto de rádio. E de trabalhos também. Eu sofri muito como músico na época, né? Tipo, era muito difícil você conseguir cachês bons. Quem tinha coisas boas era aquela galera que já tava na cena, que, digamos assim, já tinha uma certa fama, né? E... aí, de 2021 pra cá, que veio todo esse lance da internet e um fator fundamental que foi as regravações, né, de YouTube, que foi aquela questão das lives, né, que o pessoal em casa ficava assistindo. O pessoal foi obrigado a ficar consumindo live de YouTube dos artistas. Era o que tinha, né? Aí, dessa época pra cá, que alguns grupos começaram a fazer, né, menos é mais, alguns grupos mais de agora. Aí o pagode voltou com tudo. Aí 2021, da metade de 2021 pra cá, cara, voltou com tudo, assim. A gente tá trabalhando bastante. Mas não elitizou, na sua opinião, assim? Não, sim. Na verdade, assim, é o que a gente tava conversando agora há pouco. A informação, ela tá chegando pra todo mundo. Primeiro, que se você reparar hoje, se você assistir os programas, né, os principais programas de TV,
o pagode ele voltou forte pra TV também. Pode reparar que sempre na Globo tem... É. Não sei se pode falar ou não, se podia falar. Pode, ou não. lógico, pode. Mas enfim, Pode falar. que é a emissora assim mais forte em mesmo. questão de visibilidade, né? Se você reparar, sempre na grade de programação deles tem alguém do pagode, tanto os artistas mais antigos quanto os novos, né? Que é o que eu falo pra todo mundo, né? Eu aprendi isso assim, a gente vai aprendendo com o tempo. Se tá na TV, cara, tá bom. É. Agora, quando aquele assunto ou aquele gênero não tá na TV mais, tá muito pouco, tá restrito, aí fica complicado. Não, o que a gente vê pela Globo é uma questão identitária da própria Globo Sim. com o samba e o pagode. Sim. Você lembra do Esquenta lá da Regina Casé? Sim. Então, tinha uma identidade Foi um dos completa problemas do que ajudou samba. bastante, né? Eu digo assim, o gênero, a gente, né? A divulgar e difundir, Uhum. mas não só isso, até porque a Globo tem uma conexão muito forte com o Rio de Janeiro. Sim. Né? Apesar de ela estar aqui em São Paulo presente muito Sim. forte, mas ela tem uma grande identificação com o Rio de Janeiro. Então, ela mantém essa raiz. Sim, mantém. Aí eu falo não pela percepção de Globo e nem Sim. pela percepção de grande mídia, até porque essa questão de grande mídia está perdendo um pouco também da relevância. Também redes expandiu muito. Hoje em dia tem muitas pulverizou, também. entendeu? Exatamente. Você pulverizou a grande mídia. Então, assim, você tem lá canais. Ainda existe a mídia aberta? Existe a grande Sim. mídia? Existe. Como o rádio também, né? Como o rádio. Mas a grande mídia televisiva hoje já não é mais tão expressivamente aquela que dita tendências. Regra, né? Regras, Sim. tendências. Onde eu digo, eu acompanho mais as redes sociais, né, hoje Sim. em dia. Eu não vejo TV, não assisto Sim. TV, falo por mim. Eu acredito que muita gente não vê tanta Não TV tá vendo mais. tanto TV aberta, né? Então, assim, o que é interessante, de fato? Que o ritmo esteja mais presente nas redes sociais ou presente Sim. na grande mídia, sendo que inverteu a moeda. Hoje nós estamos presentes mais nas redes sociais. Sim, claro. E Sim. no streaming, Uhum. né? E pelo que eu vejo, até eu vejo pelos meus filhos, pela minha Sim. filha, que minha filha tem 17 anos, meu filho tem 8 anos. Para as novas gerações, a primeira agora geração Sim. nova é trap, rap e funk. Trap, rap e funk. É isso mesmo. Isso. Não tem mais nada. Sim. Eu falo com toda certeza a propriedade do mundo que eu sou pai de um menino de 8 anos que não para de também. ouvir trap, rap e funk, né, amor? O tempo inteiro. Mas a Gabi, já que é da segunda geração, que ela é 17 anos, digamos, da penúltima geração, Sim, né? Sim. Ela já gosta do samba. E tem Já o pagode pegou um pouco, novo, né? que nem esse... como é que é o nome lá? Que você acabou de falar, Menos é Mais, que a gente ficou... Sim. A molecada gosta muito Né? dos meninos, Que é né? legalzinho, pô. É um show, é um sambinha bacana. Sim. 3 notas, você entendeu? Vai Sim, ali sim. e tal. Atingiu o público, né? Atingiu. Quer queira, quer não, independente de né, gosto, de opinião, Sim. atingiu, Não, acertou pegou, a molecada, é chicletão, é legal, né? Sim. Gostou de você ouvir, que nem você falou. Mesmo que você não seja do samba, que nem eu sou, Sim. eu gosto mais de rock, gosto mais de música... eu gosto também de música eletrônica e gosto também, principalmente, de músicas antigas. Sim. Né? Que eu sou desse... Você falou Earth, Wind and Fire, por exemplo. Eu Sim. gosto muito disso. Cara, eu ouço, a gente vem ouvindo, a nossa playlist é Elderbird, é Alpha FM, né? Sei lá, ouvir KC Sunshine Band. A gente tava falando aqui com o Carlinhos e voou, né, a mente, né? Fala assim, vai lá pro Marvin Gaye, a gente vai falar sobre outros artistas dos anos 80. Até James Brown, que é um funk mesmo, americano, no gênero que é o verdadeiro original, funk, verdadeiro né? verdadeiro funk. Essa lição eu aprendi com a pessoal das gente, antigas. né, aí falou um pouco do Jorge Ben mesmo. Jorge Ben, pô, no Brasil fez um funk maravilhoso. Que é um verdadeiro funk do Rio, nasceu nas mãos de Jorge Ben. E aí foi correndo ali com o Gilberto Gil também, fez muito Tim do Maia, funk. né? Tim Maia fez muito. Foi o que mais, assim, na minha opinião, o som dele é o que mais se aproximou. O funk de fora. Ele funk também de ele fora. ficou fora, né? Você ouviu um som do Tim Maia que chama Cristina. Sim. Ou você parece que tá ouvindo música do Bronx, cara, música do Harlem, entendeu? Sensacional. Cara, você parece que tá ouvindo assim, as influências lá que os grandes artistas do rap americano, que nós, do Notorious B.I.G., até o próprio Tupac, ou até mesmo quem é um cara que é forte hoje, né? O 50 Cent já disse em entrevista, uma das grandes influências que teve foi aquele... Como é que é o nome? Um que é mais senhor, mais antigo também,
que é da música, não é James Brown, é aquele que é Jerry Lee Lewis. Ah, sim, sim. Jerry Lee Lewis. Que era um que tocava piano Sim. e era um ritmo chamado ragtime, no passado, Caramba, antigamente e tal. Que era uma música... Sabe aquelas musiquinhas do Pica-Pau, quando a gente era pequeno? Tal? Sim. Aquilo era ragtime. Música de piano de salão, de bar, sim, né? Sim. E esse ragtime, ele evoluiu para esse ritmo que virou um novo funk, digamos assim. Funk, tinha uma mistura de uma música mais... que era música de branco, né? Que a galera falava. Jerry Lee Lewis era um grande representante dessa música. E depois, esse funk americano, ele veio mesclar com o soul, e aí entrou a história do James Brown, né? E veio resgatar, aí vem uma coisa do gueto, uma coisa do negro, da identitária da americana, que é uma coisa mais de protesto. Teve muita coisa que envolveu protesto na música do funk americano também, e na disco music. O então, hip hop é isso, né? Mas os caras que... Ó, é engraçado, os caras que são negros, né? Que é americanos, os pretos americanos, eles falam que uma das grandes influências não foi, sei lá, que eles falam sempre, Nat King Cole, os Notorious, né? Notorious, não. Eles falam lá de James Brown, do Jerry Lee Lewis, que era um branco, entendeu? Caramba, sim. Então é um negócio que não é de identidade... de cor, de gênero, cor, ou cor, né? É o som, racial, né? Entendeu? Sim. É som, cara. É som. É identificação com o tipo do som. Né? Se eu estiver falando besteira, alguém pode entrar e me arregaçar, mas eu já ouvi os caras falando. Não, mas é bem por aí mesmo. Eu não sou um profundo conhecedor. Sim. Agora, no Brasil, você tem o Jorge Ben. O Jorge Ben foi uma grande influência para toda a música carioca. Sim, foi. Né? Tanto bossa, né? Tanto a bossa quanto... Não, até o próprio o samba de gueto mesmo, o samba da favela, o samba... O rap. Sim. Cara, o que o Racionais MC, o que o próprio o Mano Brown fala do Jorge Ben, o tempo inteiro Jorge Ben, porque era o som que rolava. Tanto lá no Capão quanto lá. Tava rolando lá eles escutavam esses Rocinha, sons, tava rolando aqui. E traziam os elementos pro som deles, né? Isso, aí os caras pegavam esses elementos e traziam pra música... né, enfim, que era sobre a raiz do dia a dia, sobre a luta comunitária, sobre a luta da sobrevivência, uma série de outras coisas. E o samba, ele nasceu nesse contexto de... Sim. Só que por que o samba... É isso que eu quero entender. Por que o samba perdeu essa identidade com o povo, com o povão? Porque ele perdeu o Ilan com o povão. Perdeu, principalmente nas mídias. Principalmente nas mídias e nos lugares assim... Na maioria dos lugares, assim, que o pessoal, digamos assim, tem um poder aquisitivo maior. Sim, aí não é aquela galera que tem aquela raiz, tipo assim, nossa, minha mãe era do samba, meu avô. As pessoas de hoje ou digamos assim, dessas classes sociais mais elevadas, né, que estão curtindo samba, ou samba barra pagode, que nem dizem, né? É muito mais pela influência da mídia do que tá sendo ali colocado e elas escutaram e gostaram, porque o ritmo ele tem esse poder, né? Eu falo isso porque eu já toquei em lugares assim que você chega, você vê que aquela galera elitizada, o pessoal é rico mesmo, que eles estão tudo ali numa postura, quietos e tal. E você fica até meio assim, aí você tocou a primeira, segunda música, soltou o ritmo, aí eles começam a se soltar. Ou seja, o ritmo, ele consegue transcender essa barreira, né, social, né? Mas posso te falar uma coisa? Sabe que o maior indicativo de que um ritmo tá vivendo de passado, falo assim com certa até uma nostalgia, é catar uma galera que nem... são talentosíssimos, né? Que nem o Belo, por exemplo, ou o Alexandre Pires, e os caras começar a fazer remake de banda. Sim. Entendeu? Depois de um grande tempo de hiato parado, né? Esse tipo de coisa aconteceu muito no rock, no mundo, né? E em várias outras ritmos, mas o rock foi marcante. Sim. Porque as bandas, por exemplo, Aerosmith, ou por exemplo, até o próprio Guns N' Roses, fizeram um hiato. O Aerosmith não, né? Agora vai parar mesmo, mas com um tempo, muito tempo. Até o próprio Rolling Stones também tem essa característica. Se fosse tributos, né? Ficaram na ativa até hoje em shows. Mas eu digo assim, de perder uma influência mundial mais devastadora, como era no princípio, e para perderem relevância, né, que hoje a gente fala muito esse termo na internet, começar a ganhar relevância de novo depois de
precisar voltar por exemplo, agora vai voltar o Dave Gilmour também, do Pink Floyd. E aquele, como que é? Eu esqueci agora, amor. A gente foi lá no show, George Waters. Não? O Roger Waters. Nossa, como que eu vou esquecer o nome do Roger Waters? George Waters. Meu Deus do céu. Não, agora mas agora eu vou apanhar. Minha mente tá meio... Foi o Pastel e o Vando Gildo me aloprando, falando que eu chorei e virei viado. Mas o que acontece? Você teve que ter um hiato grande, uma baixa, e depois dessa baixa, onde é que eu quero chegar? Lá, vamos voltar, cara, vamos voltar, porque aí precisa voltar um grande para poder, tipo, trazer o Titãs fez isso. Sim. Entendeu? O Titãs fez isso nos anos 2000. E conseguiu se manter muito bem. Sim. Mas quem que era o rock nacional? Titãs. E aí vinha uma galera, o NX0, muito bom. Sim. Foi a época que pegou uma... bastante aqui no Brasil, né? Que era um ritmo diferente, São Paulo, mas era um rock diferente. Bastante. Não era o mesmo rock. Não era. Era mais assim... Não era pesado que nem os rocks, né? Digamos assim, americanos. Não é nem questão de ser americano. Americano, assim, de outros lugares, né? Mas o rock nacional mesmo, o rock partindo... Pegando ali o Titãs, né? Que era um punk rock. Começou como um punk rock mesmo. Sim. Depois virou um rock meio misto, né? Depois entrou ali algumas músicas mais melódicas. Sim. Porque eles precisavam de mídia. Mas eles tinham eles têm uma formação... Tinham não, porque tinham acabado, a gente estava no último show lá e eles decidiram voltar. Graças a Deus, porque eu quero ir mais show do Titãs. Amém. Mas, vai lá, muito miscigenados, com muitos gêneros diferentes, cada um com uma influência, cada um com um tipo diferente de criar, de tocar, de relativizar. Mas isso compôs meio que uma banda geral pro povão. E eles precisavam vieram de uma baixa, e o próprio pagode foi o grande inimigo, porque roubou o espaço total. Sim. E aí eles voltaram com uma grande banda. E agora estão tentando fazer essa mesma coisa, no meu ver, com o Alexandre Pires, com o Belo e com o outro rapaz lá, que é o Luiz Carlos, do Raça Negra. Sim. Entendeu? Sim. Que são grandes caciques, né? Eles são os pioneiros, do samba. Principalmente dos anos 90, né? Por que quando você começa a perceber que isso está acontecendo, é porque realmente não está vindo uma galera para suplantar isso. Por que isso aconteceu, cara? Por que aconteceu ali, ó, que perdeu de sair de um Raça Negra e não ter mais nada depois? Sim. Tipo assim, saiu de um SPC, depois virou Alexandre Pires, depois não tinha mais nada além deles. Por que aconteceu isso? Então, cara, é difícil. É que nem a gente estava conversando, né? Envolve vários fatores. Primeiro, o lance da velocidade de informação, eu falo porque eu consumo muita música, eu escuto muitas coisas todos os dias, praticamente o dia inteiro. É gravada assim, tipo músicas que se você parar pra ouvir, pra analisar a questão da produção, da qualidade da banda, vocal do artista, você fala, pô, essa música é maravilhosa, é um sucesso, seria, se pegasse. Se a galera, o público, né, no modo geral, enfim, se a música estourasse, né? Tipo, eu digo assim, das novas bandas de hoje em dia, né? Pessoal de hoje em dia. Então, tá difícil, ao mesmo tempo que facilitou a questão da visibilidade, do pessoal trabalhar, de mostrar seu trabalho, também tá difícil de você fidelizar uma canção. Isso com todo mundo. Inclusive com esses caras também, né? Com esses caras que são os pioneiros, né? Que são os gigantes, né? Que a gente costuma brincar, os dinossauros do movimento, né? Até eles, quando eles gravam alguma coisa nova, às vezes até faz um barulho, mas não é a mesma coisa do que foi aquele sucesso, né? Que, por exemplo, que você falou do Sol pra Contrariar, Bela, Exalta Samba. Eles continuam ainda fazendo algumas... tipo, gravando coisas novas. Eles lançam, né? O próprio Thiaguinho, vira e mexe, lança música. O Thiaguinho é um que tá conseguindo ainda... O Thiaguinho... Ele tá conseguindo... Ele conseguiu puxar. Firmar um sucesso. Tipo assim, ele tá lançando as músicas e tá pegando, né? E o Percão também, né, cara? O Percão também conseguiu segurar bem, mas tá difícil até pra eles. Essa questão de fidelizar um sucesso... Porque assim, é que nem eu tava conversando com um amigo meu esses dias. O que é sucesso? É aquela música que ela passa por gerações. Ela é boa hoje, ela vai ser boa daqui a 10 anos, outra geração vai ouvir e vai continuar consumindo. Só que assim, o mercado, né? O mercado, assim, em questão de produção, eles também estão fazendo os artistas, ou meio que obrigando a gravar em massa, né? Tipo assim, a fazer as coisas com velocidade, que é o que a gente tava conversando no começo.
não tá tendo aquele tempo, né? Não é que não tá tendo tempo, a galera não tá com a cabeça, digamos assim, programada para assimilar, né, uma canção, um Entendi. sucesso, né, um hit. Aí aconteceu um outro Tá fenômeno, só no né? barulho. Tá sendo, assim, tá tudo virando hit, né? Hit é aquela coisa que faz um barulho, todo mundo começa, pô, toca, aí passa, aí vem outro hit. Aí uma banda, entre aspas, no bom sentido, engole a outra, porque vem uma, vem outra. E um fenômeno que aconteceu também, assim, principalmente agora, depois da pandemia, né? Os grupos começaram a fazer muitas regravações, né? Desses caras da antiga. O Menos é Mais, e outras rapaziadas também fizeram diversas regravações que tem um lado bom, que tanto fizeram o nome deles, né? Porque eles também começaram a aparecer, tanto que a molecada, a geração de hoje em dia, tem músicas que eles acham que são deles, que são de um sucesso do passado. Não, tanto que assim, eu vou até mais longe. Tem vários grupos, se você parar pra ouvir, tem vários grupos aí gravando músicas de outros gêneros também. Entendi. Do passado. Tá pegando mesmo. Eu tava ouvindo hoje um grupo, veio numa ordem aleatória lá do streaming. Os caras gravaram um bloco da Cássia Eller. E ficou bom pra caramba. Só que aí vamos supor que isso de repente pegue, né? Em questão do ouvido da geração de hoje, assim, da molecada. A molecada vai achar que é deles, né? Os visita? Não, temos visita. Temos uma pessoa dizendo tchau pra nós aqui. E é isso. Então assim, tá acontecendo esse fenômeno também. Tá tendo as regravações. Tá miscigenando. Tá ajudando o pessoal da antiga. Você tá falando, tá miscigenando. É isso, ritmo? Tá mixigenando. Tá tendo bastante coisa de feat também, né? De sertanejo com pagode, sertanejo com... Então, o tal do piseiro, que hoje em dia que é um gênero que surgiu. Fala aí, explica o que é isso aí pra galera entender. O que é essa feat que você falou? Feat por exemplo, é um artista de um gênero gravar uma canção, né? Ou um sucesso já gravado, ou um sucesso novo, com outro artista do mesmo gênero ou de outro, né? Então tá acontecendo bastante. E isso eu acho legal. Dá uns exemplos aí de feat pra gente, só pra rapaziada. Tem tanto exemplos de feat quanto de outros artistas também que estão gravando, por exemplo, pagode e vice-versa, né? Entendi. Por exemplo, o Léo Santana, ele gravou agora, parece que um álbum de pagode. Certo. A gente veio conversando no carro sobre a Ludmilla também, que ela era uma MC, né, de funk, que acho que era a Beyoncé, né? O apelido artístico dela. E ela agora tá no pagode. E tem os feats, tem as músicas, né? Por exemplo, a música Melhor Eu Ir do Perix, que ele gravou primeiro, que é do Amsterdã, que é do Mr. que ele é um artista que ele nem é do gênero do pagode. Ele é tipo da black music, né? Inclusive eu já fui no show dele, já é maravilhoso. Essa música é dele, só que estourou com o Perix primeiro, né? A Melhor Eu Ir, que acho que todo mundo conhece. E aí outros grupos regravaram, né? O Menos é Mais regravou e a molecada acha que são dos caras, né? Então, Entendi. o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que... Pega uma carona, você acha? Pega uma carona. Todo mundo pega carona. Tanto quem faz, quanto quem, de repente, tá em baixa, né? Porque tem muitos artistas do passado que, por questões naturais, acontece, né? É tempo, né? Ficaram em baixa e por conta das regravações que fizeram sucesso, se levantaram de novo, né? Porque teve alguns exemplos de alguns grupos dos tempos atuais que meio que estouraram de novo, reviveram de novo um sucesso das antigas de alguma banda, por exemplo, do Raça Negra, do Pique Novo. Fizeram muito sucesso nos anos 90. Aí os próprios caras, até por respeito, né, por uma questão de uma certa idolatria, no bom sentido, chamaram os caras para fazer uma regravação de novo, para participar de um DVD. Ou seja, ajudou o pessoal que estava um pouco em baixa, que a molecada não sabe quem é. Os meus filhos, os seus filhos, que nem você comentou. Não sabe. Não sabe, é normal. E não vão saber, porque eles estão hoje com acesso, né? Então, eles estão consumindo muitas coisas. Então... Você acha que essa galera... Desculpa te cortar, mas você já falou disso, é importante. Você acha que, de certa forma, a internet acabou, pelo algoritmo... Sim. Só vai sugerindo aquela mesma coisa, não permite a pessoa também conhecer demais influências, gêneros musicais também? Ou é o contrário? Então, aí que tá o X da questão. Se você escutar coisas diferentes, ele vai te entregar, né? Por exemplo, eu escuto muita coisa diferente. Então, ele me entrega. Quando eu tô numa playlist, por exemplo, de MPB, eu tenho já a minha playlist já salva, mas aí eles começam a também tocar outras coisas, né? Então, assim, isso é uma questão até que eu acho que é até mais... um contexto até maior, né? É mais até social.
tanto de educação da gente como pai, né? Como família em casa, de você tentar mais ou menos ali influenciar seus filhos a escutarem coisa boa, quanto voltando no assunto, batendo na tecla do Estado, né? Em questão assim de incentivar, né, a cultura, né? De colocar música, por exemplo, eu estou estudando na faculdade de música. E o que eles usam de material didático são coisas maravilhosas. Tom Jobim, Caetano Veloso, essas coisas. Então a gente acaba que, obrigatoriamente, né, quer queira, quer não, se influenciando por aquilo. Entendi. Então eu acho que até é uma questão que não é nem tanto só o mercado. Eu acho que envolve também a parte social, que deveria, né, ser assim, né? Porque a molecada não vai, assim, por conta própria, ir atrás. Eles não vão, assim, pesquisar no celular deles quem foi os artistas do passado que realmente fizeram, tipo, algo importante, né? Entendi. Alguns, Então, né? Você sempre tem um ou outro só que faz isso. Né? Isso é coisa dos pais. Os meus pais, graças a Deus, fizeram isso comigo. Meus pais, eles escutavam em casa coisas boas, né? Jorge Ben também, escutavam bastante coisa, tipo, nacional também, de qualidade, né? Então, é uma série de fatores, cara. Família, sociedade, o próprio mercado, os streamings. É muita informação. É muita informação, principalmente para a geração nova assimilar. Inclusive, por natureza, as gerações novas não estão tendo muita a questão da paciência, né? E até em outras questões também. Né? Eles não têm paciência de esperar, de entender o processo de uma situação. Como a gente aprendeu, né? Você tem filho? Você tem filho? Tenho 3. Tem 3? Quais as idades deles? Eu tenho uma menina de 11 anos, tenho uma de 10. A menina de 11 é a Laura, a de 10 é a Mel. E tem um menino que fez aniversário, tá fazendo aniversário hoje, parabéns, filho, que é o Heitor. Ô, Heitor, parabéns. Fazendo 9 anos hoje. Parabéns, Heitorzinho. Deus abençoe 9 você. não, desculpa, 8. 8 anos. A cabeça, é muita coisa. Tá vendo? Isso é normal, eu esqueço. Tá te envelhecendo, seu pai tá te envelhecendo. Eu esqueço idade, esqueço data. De boa. 8 anos aí, ó. Parabéns, garotão. Você tem a idade do meu filho, meu. Do Breno. Esperto Beijo, pra meu caramba. filho, Breno. E a molecada hoje em dia... E assim, como eu ouço em casa quando eu tô com eles... Eu dou liberdade para eles consumirem os conteúdos que eles gostam, né? Desde que esteja também dentro ali de uma questão aceitável, né? Porque também você tem que ver o que a molecada tá assistindo, né? Mas assim, eu observo... que é perigoso, meu. Mas pelo menos o que meus filhos assistem, que eu acompanho, eu sempre tô ouvindo. Tranquilo, né? Mesmo que eu não tô no cômodo, eu tô ali ouvindo que o youtuber, né? Que hoje em dia que eles ficam assistindo muito. Eu fico ouvindo o que tá falando, o que tá dizendo, o assunto e tal. E às vezes eu coloco lá meus sons também, né? E eles acabam ouvindo, né? Aí sempre que tem oportunidade eu falo, filho, isso aqui é o Michael Jackson, isso aqui é o James Brown, isso aqui é o fulano de tal. Pô, isso aqui é música boa. E eu até ensino pra eles também dessa maneira. Eu falo, ó, todo gênero, qualquer gênero, tem qualidade e tem os defeitos, né? Tem coisa boa, coisa ruim, melhor dizendo, né? Tipo, você pode encontrar coisa boa no funk, no trap, no sertanejo, no pagode, no rock. Então vocês têm que aprender a justamente saber o que é bom, o que é ruim, principalmente questão de letra, né? E saber, separar. Se tá vendo que tá falando umas coisas ali que não são legais, não consome. Porque a molecada, às vezes eles gostam mais do ritmo, né? Do ritmo ali do que tá tocando, do que tanto assim da letra, né? Então tem todo esse trampo aí, né? Pra gente agora, né? Com certeza. Vamos falar agora só do seu trampo, porque você é percussionista, a gente não falou muito disso. Sim. E aí, como é que é o seu trampo? Das suas grandes influências, com quem você já tocou? Sim. Como é que é? Vamos lá. Cara, que nem eu falei, eu comecei na época por hobby, né? Tipo, instrumentos ali no bairro, com um amigo, a gente brincava na esquina de casa, no quintal de um, no portão do outro. Aí eu fui começando a correr atrás da questão do conhecimento, de estudar, né? De fazer aula de percussão com algum amigo meu que já tocava mais tempo, mais velho. Até um parceiro meu que me ensinou muita coisa, né? Tem 3, né? Que foram, tipo, uma base pra mim, né? Em questão da rua, né? Sem questão de escola, mas me ensinaram ali na rua mesmo. Ó, é assim que se faz, tal. Vem aqui em casa que eu vou te ensinar como você faz, como você toca. A maneira de manejar o instrumento. Enfim, afinar, fazer manutenção. Que é o Cacau Percussão, que é um amigo meu que é percussionista também há muitos anos, né? Um abraço pra ele. Ele fabrica também instrumentos, Que da hora. ele fabrica reco-reco, inclusive ele fabrica para todo o Brasil. Que da hora. Todo mundo em São Paulo compra os materiais dele, que ele fabrica reco-reco, né, que é um instrumento de samba. Foi, assim, alguns dizem que, muitos dizem que veio através do Mussum, né, do Originais do Samba, mas tem quem diga que já veio de antes, tem aquela coisa de história, né.
E ele fabrica e todo mundo, muita gente usa, né, na noite, inclusive músicos aí de bandas grandes usam os materiais dele. Fabrica baqueta também de surdo, né? Ah, é um luthier, né? É um abraço pro Tom também, que é um amigo meu que me ensinou muitas coisas no passado. E o Guel, que é um outro amigo que foi um professor, assim, da rua. E depois, aos poucos, eu fui correndo atrás de... Que, assim, tudo é estudo, né? Tanto você estudando em casa, você pode, de repente, ali, pôr na sua TV algum artista que você gosta. Por exemplo, eu que sou percussionista. Eu me inspirava em vários artistas, né? Eu toco vários instrumentos de percussão, né? Então, para determinado instrumento, eu gostava do estilo de um artista, de um músico, melhor dizendo, que hoje em dia é músico-artista. Hoje em dia o músico ele é artista também e vice-versa, né? Aí, para o outro determinado instrumento, eu me espelhava em outro. Aí, depois, fui começando a correr atrás da questão de escolas de música, né? Foi quando eu estudei percussão com o cubano, estudei teoria musical nas escolas de música do centro, né? Que é como eu mencionei no começo, que é o Sindicato e a Ordem. Aí depois eu tinha uma banda de pagode que era da gente mesmo, que tinha um parceiro meu que já era o cantor principal. E a gente, nessa época, se tocava muito tempo, né? Era muitas horas, né? De show, né? Era tipo 3, 4 horas. E um cara cantar sozinho era sempre complicado. E às vezes pra fazer 2, 3 shows nos dias, né? Aí eu fui meio que tendo essa responsabilidade de ter que ajudar ele, né? A cantar umas músicas, né? É um grupo que a gente teve no Ah, então na você Zona é Norte. cantor também. Eu costumo até falar pros meus amigos, né? Eu não me considero um grande cantor, né? Eu canto, eu acho que assim, eu acho que eu resolvo, né? Tá. Tanto que eu tenho meu projeto, né? Que eu faço minhas festas e tal. Tem música? É que eu sua? sou... Não, eu tenho uma composição que eu comecei, mas eu não terminei ainda, né? Mas vai sair. É uma coisa que já tá de anos que eu tenho na cabeça, eu já escrevi alguma coisa que tá em casa lá. Mas você tem tipo uma bandinha sua, um projeto seu Eu tenho um próprio? projeto meu solo agora, que é só meu, né? Eu sou o dono do projeto. Aí eu contrato os músicos, né? Eu sempre chamo amigos mesmo, amigos que eu gosto, né? Tanto pela questão da amizade, quanto que eu sei também que vai resolver bem o trabalho, né? Aí eu tenho esse projeto meu. Que a gente vai aprendendo na noite também que trabalhar sozinho também é legal, né? É. É tipo, as coisas saem fica no seu controle, do seu jeito, né? E trabalhar com outras pessoas é complicado, né? Tipo, Tem que ser do a jeito gente costuma delas. dizer bastante que grupo, né? Grupo ou conjunto ou banda de pagode ou de qualquer outro gênero é como se fosse um casamento, né? Ainda mais, por exemplo, 3, 4 caras ali, ou até uma dupla mesmo. Uma dupla sertaneja, ou uma dupla de... Hoje em dia tem dupla de pagode, também tem bastante por aí. Dupla de pagode? Tem, tá Caraca. ficando bem comum. Tipo, vai saindo um, saindo outro, daqui a pouco fica 2 caras ali que se entendem bem e os caras tocam. Tá tendo bastante por aí. Tá tendo bastante. Artisticamente não fica, eu acho que né, não fica tão legal, né? Em questão artística. Questão de visibilidade, assim, né? De visual, mas funciona, né? Em questão de trabalho, funciona. E é como se fosse um casamento. Você tem que, ter o cara, o outro, a opinião de um, aí o outro faz mais, o outro faz menos. Aí um quer mais, o outro quer menos, aí você vai aprendendo, né? Aí depois que eu tive essas experiências como... Eu participei de grupos, né? Daquela Fala aí coisa o grupo artística. aí que você participou, Putz, você já tocou. O primeiro grupo que eu participei chama JC Samba, é um grupo da Zona Norte. Hoje ele não existe mais, mas eu tenho amizade com os meninos até hoje, às vezes encontro com eles por aí. Foi um dos primeiros grupos que me deu a oportunidade, assim, de começar a trabalhar na noite, né? De tocar. Tive esse que eu comentei agora, que eu ajudava o menino a cantar. E depois disso eu fui, entre aspas, incentivado a estudar canto, porque como eu ajudava ele, eu falei, eu sempre fui chato musicalmente, né? Eu sempre gostei de fazer bem feito, como eu falei, eu tive um berço musical bom, então eu sei o que é bom, né? Graças a Deus eu aprendi, tipo, discernir o que é um grande cantor, né? Quem canta, quem não canta, quem canta mais ou menos. Então eu sempre fui muito chato. Tudo que eu pego pra fazer novo ali, eu gosto de estudar. Tanto que a própria bateria mesmo, eu estudo há 2 anos. Estudei no conservatório uns meses, né? Depois eu saí de lá. E tô estudando em casa e vou começar a estudar com um professor particular agora, daqui pro fim do ano, né? Então eu sou muito chato. Antes de colocar um trabalho na rua, eu gosto de me preparar bem, né? E eu tive esses grupos, né? Que esse foi de 2013, 14 a 17, que foi o Entre Aspas. Era um grupo da região, da Zona Norte, né? Tocou bastante, pegou bastante amizade, conhecimento. Muitas coisas aconteceram legais, né? As brigas também, faz parte. E tive uns meninos de Guarulhos que eu tenho um carinho até hoje, que eles estão na ativa. Eles cresceram muito como banda, inclusive, que até recomendo um dia, né? Se precisar ou se precisar do espaço aí. Espaço não, se precisar da rapaziada, que é os meninos do Lied, né? Chama Grupo Lied. Eles são de Guarulhos, estão bem fortes lá em Guarulhos, estão tocando bastante, trabalhando.
estão gravando bastante coisa, né? E só que assim, de uns anos pra cá eu comecei a trabalhar eu descobri o caminho de trabalhar como músico freelancer, né? O famoso camisa preta, né? A rapaziada da graxa. E você percebe que você tem muito menos responsabilidade artística, né? Você tem que chegar lá, fazer seu trabalho, recebe o seu, você ganha mais dinheiro, você vai lá, faz o seu, vai embora, tal. Só que até isso também chega um certo ponto, né? Eu sou um cara que gosto sempre de desafios novos, né? Aí, fiquei muitos anos fazendo isso diretamente, até quando também chegou a parte que a gente comentou no começo do Soweto, né? Através de um amigo meu, ele me convidou para participar do projeto, para entrar na banda. E já tô 2 anos com os meninos, né? Com a rapaziada, então um abraço pros caras também. Eles estão em turnê, inclusive eles estão em Brasília, acho que amanhã tem um show em Brasília deles, fazendo a turnê com o Belo, né? Do Soweto. E, cara, através deles, eu rodei vários estados do Brasil, fui para vários lugares aí, interior pra caramba. Fiz bastante coisa legal. Tipo, me abriu bastante portas, assim, nessa questão de viajar, de ter essa experiência de viajar, de pegar um avião, de conhecer outras culturas, né? Andar de balsa. E além deles de artista grande, eu tive a oportunidade de trabalhar uma época com o Wagninho Matias, que foi um vocalista do Gamação. Foi um grupo também dos anos 90 que eu já ouvi falar dessa Gamação já, cara. E o Wagninho foi o Wagninho, acho que foi ele não foi o último, ele foi o penúltimo vocalista da rapaziada na época, né? Depois teve um outro parceiro que cantou, que é o Rafa, que depois acabou, acho que o grupo acabou, se eu não me engano não tá mais em atividade. Fiz alguns, acompanhei o Picolé, Luiz Cláudio Picolé, que foi do Que Loucura. Quando ele vinha pra São Paulo, a gente acompanhava ele em algumas casas aqui. Já acompanhei o Royce do Cavaco também algumas vezes. Mas foi mais show esporádico, né? Aquela coisa assim, o cara tem um show, aí contrata a banda na hora. Mas de acompanhar de estrada mesmo, foi o Wagninho, Matias e o Soweto, né? Até hoje eu tô com eles, né? Aí aqui em São Paulo a gente tá fazendo bastante Sesc, né? Tipo, vários Sescs por aí a gente tá fazendo bastante, né? Legal. E é isso, cara. Você tem que dar agora, coloca a rede social do Pedrinho aí. Opa, na pode tela, colocar aí, me rapaziada ajuda aí, atrás. gente. Ajuda o Pretinho aqui. Vocês que precisam de um excelente percussionista e um baterista, né, que tá estudando bateria aqui, entre em contato com o Pedrinho, vocês vão conhecer o trabalho dele. Já tá na noite aí. Quantos anos já? Eu tô 16 anos 16 direto, anos sem parar. direto, Nunca parei, cara. Comecei, nunca parei. Quantos anos? Quantos anos de idade você começou? Então, eu comecei a ter contato com o instrumento, né? 15, 16 anos. Eu tô com 32, né? Eu entreguei a idade, agora entreguei. Já falou já a idade. Ele jogou um verde. Rapaz, achei que não, mas não tem problema não. Era só pra calcular a idade do Pedrinho aqui. Velho. Tem uns cabelos brancos já também, mas graças a Deus, né? Eu tô usando aqui, ó, pra disfarçar os cabelos brancos, porque a barba já não tem mais como fazer nada, né? Cara, quando começou a surgir meus primeiros fios brancos, né? Aquele primeiro que surge na barba, daqui a pouco um aqui, aí você fica naquela coisa, né? Você fica cortando, né? Boladão. Hoje não, cara, hoje eu tô de boa. Já falaram pra você que quando arranca um, cresce 3? Então, falaram isso pra mim, ó, não arranca que vai crescer mais. Eu fiz essa merda, eu arranquei. Hoje eu já aceito de boa. Por isso que tá desse jeito, entendeu? E já não cresce mais aqui na cabeça, aqui eu já tenho uns buraquinhos aqui, então vamos denunciar mesmo, porque... Eu apresento sem os outros, né? Mas, gente, vamos lá. Agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Mais uma vez, né? Pô, cara, obrigado aqui aí. Nos ajudando. A Card Ambiental, um trabalho feito na área de gestão ambiental, na área de resíduos sólidos e também na área de limpeza, né, pública, limpeza urbana também. Então, acesse lá www.cardambiental.com.br para você conhecer o nosso trabalho. Tem também a B2Lab Educacional, www.b2lab.net.br. Tem aí na tela o QR Code da Card, o QR Code da B2Lab. A B2Lab é um hub de cursos, vários cursos de profissionalizante até pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem curso técnico, tem curso de EJA para quem não concluiu os estudos, cursos livres. Gente, uma gama de cursos excelente. Dá para estudar até no celular, dá para estudar no Android, no iOS, tem os aplicativos. Então, acessa lá bitulab.net através do QR Code e também no site bitulab.net.br. A White Bull, a Kings, né, que produzem produtos cosméticos para homens, tá?
mais masculino, pomada, balme, coisas para cosmética aí de cabelo, barba, né? Não quer conhecer? Acessa lá depois nas redes sociais a White Bull e a Kings. Tem também a Sport Zone, que faz aí um trabalho de consórcio de camisas de times de futebol, para que você que gosta de futebol, pensa que sabe jogar bola, mas não sabe, só é o levantador de copo, né? E como é que é jogador de bituca, né? É isso, são esses caras que ficam no bar. Eu tô mais nesse caminho de levantar copo, né? Levantar copo. Então, por favor, você que é o que acha que é técnico de futebol da seleção brasileira, agora já não. Nem a seleção brasileira é tão interessante, porque o pessoal tá embaixo, infelizmente, da seleção brasileira, né? Então, só no clubismo mesmo. Se você que é clubista, tá? Gosta de falar igual o Neto fala lá, né? Pelo amor de Deus, é bravo, né? Corinthians e tal. Então, você que gosta do futebol, acessa lá. Sport Zone no Instagram. Acessa, entre em contato, né, no PV, tem um contato também com o WhatsApp, você poder fazer o pagamento do consórcio, é um valor baixo e você é premiado ali com uma camisa diferente, coloca teu nome, coloca teu número, personalizada, bem legal. E de todos os times do qualquer lugar do mundo aí, cara, tá? Posso só dar uma última palavrinha? Por favor. O tempo tá meio curto Pode ali. falar. Eu deixei essa parte pro final porque é uma parte triste, né? Infelizmente, da nossa vida faz parte também. Pode falar. Né? Do pagode, de música, né? Hoje a gente perdeu, né? Um músico de Guarulhos, amigo nosso. Eu conheci ele esse ano, mas a gente pegou uma afinidade muito grande, que é o Jefferson, que é do grupo Novo Sentido de Guarulhos, os meninos de Guarulhos, né? Ele, desde o fim de semana, foi internado, né? Pegou um quadro de meningite, aí ele veio a falecer hoje. Cara, aí eu queria mandar um abraço pra toda a rapaziada, mandar uns sentimentos pra família, né? Amigo nosso, ele era baixinho, a gente chamava ele de gigante porque cantava muito, tocava demais. Eu conheci ele esse ano, tem meses que eu conheço ele, mas eu já, amo de paixão, a gente pegou uma amizade, pegou uma conexão. Um grande ser humano, então eu queria aproveitar o espaço, mandar um abraço pra família dele, uns sentimentos e força pra rapaziada lá que é da banda dele, do grupo, né? Do Novo Sentido, que é os meninos de Guarulhos. E é isso, que esteja um bom lugar, né? Um ser humano maravilhoso, e é isso. Deixando esses sentimentos aí, aproveitar no espaço, né? Como é que era o nome dele? É Jefferson. Jefferson Gigante, né? Jefinho, Jefferson. Não a você onde quer que esteja em paz e que esteja com Deus, mas a sua família, a família do Jefferson, nossos pêsames e sentimentos, em nome de todo o Zona Independente e também o nosso querido Pedrinho. E nosso mesmo, Léo, Cíntia, toda a BitLab TV, que vocês, né, tenham muita força, muita luz aí nessa jornada nova sem o Jefferson e que a saudade venha a ser o grande fruto desse futuro. E conta comigo, viu? Conta com a gente aí, precisar. Infelizmente, é triste, não tem jeito. O pessoal tá com o meu contato lá, a gente tá se falando, então conta com a gente aí, pra qualquer situação, né, no decorrer, né? E é isso, cara, vamos em frente, né? Temos que seguir, né? Então é isso. Hoje estivemos aqui com o nosso querido Pedrinho, falando sobre percussão. Tamo junto, irmão. Que isso, eu que agradeço você ter vindo aí, aceitado o nosso convite. Espaço. Não, o espaço tá aqui, tá dado. O nosso Aurélio Lelo trouxe obrigado, DJ Aurélio, Lelo, lá do JD, Jonadar. Ele é da minha área. É isso aí, trouxe aí eles e trouxe você, e eu tenho certeza que a gente vai trazer outras pessoas para falar de música popular brasileira. A gente vai trazer a galera do trap, do rap, do funk de novo. Vamos trazer de todo mundo, né? Do rock. Não é só gênero que a gente quer mostrar musical, mas a gente quer mostrar também pessoas que tragam, são empreendedores musicais, pessoas que fazem um trabalho na música e que tentam resgatar, às vezes até ritmos que estão um pouquinho perdidos. Eu falo que o samba é um ritmo maravilhoso, o pagode é um ritmo maravilhoso, com uma identidade brasileira fantástica e regional também, principalmente o pagode. Mas eu sinto um pouco de tristeza quando eu vejo isso aí ficando muito elitizado. Deixou de ter o acesso do samba povão, e o pagode, cara, até pra não estender muito, ele é assim, né? Ele é, primeiro que ele é imortal, né? Ele é um dos únicos gêneros assim que você nunca vai ver acabar. Nunca vai acabar. Né? Graças a Deus por isso, né? Amém. Mas ele é um gênero de momentos, né? Ele tem momento que cai, mas daqui a pouco ele
sobe de novo, mas ele sempre tá ali, né? Porque Sempre se é mantém. legal, é um gênero bom, pô. É um gênero Todo mundo que gosta. não fala palavras, né, sujas. Muitas músicas tem uns proibidãozinhos. Não, tem, né? Tem. Mas eu acho que é melhor do que, de repente, essa geração que tá trazendo um pouco de perversão na música. Isso infelizmente tá acontecendo Essa é a também. minha opinião né? pessoal. Não é gênero, não critico é o quem conteúdo, faça no sentido pessoal, mas eu critico do trabalho. O trabalho em si não me agrada. Uhum. É perverter a sociedade, a ética humana e principalmente a moralidade, que já está grandemente perdida. Não é nem esse o fato em si, mas eu acho que o conjunto existe alguma coisa uma base ali que não se pode perder, que é família principalmente, né? E se as pessoas que trabalham, que Perder fazem isso isso, aí- que produzem esse conteúdo, né, em qualquer gênero, soubesse o quanto a música tem o poder e a responsabilidade, né, que a gente se torna como músico, como artista, a gente se torna formador de opinião, a gente se torna uma influência para as pessoas, né? Se eles tivessem essa consciência de que o que eles estão fazendo ali vai atingir tanta gente, criança, adolescente, pessoas mais velhas, se eles tivessem essa consciência, fariam uma coisa mais, né? Mas Aquela coisa, tem tranquilo. gente que trabalha pro mercado, né? Pra não estender muito esse assunto É, aí. pro mercado, é pra vender. É, Gente, Pronto, né? e em breve vamos trazer aqui também pessoas e convidamos. Se você é ator, tem um grupo de teatro, também trabalha com apresentação por exemplo, musicais, né, que façam uma coisa mais no gênero teatral, dramatúrgico, né, ou até mesmo do rádio e TV, queira vir participar do Zona Independente, esse é o espaço para você aqui na BitLab TV, tá? Entre em contato com a nossa produção, fala com a BitLab TV, tem aí o nosso contato na tela, BitLab TV. Se não tiver, pode acessar lá no Instagram, @BitLabTV, B2LabTV. É só acessar lá e entrar em contato com a nossa produção, que a gente vai fazer questão de trazer aqui, se tiver um trabalho relevante, principalmente, para a gente divulgar e mostrar o seu trabalho cultural. Não é só voltado à música, o Zona Independente. É também a cultura, no modo geral, a cultura brasileira. Rádio, TV, audiovisual, enfim, algo muito diferente que você queira trazer, está convidado a vir participar conosco. E é isso aí, mais uma sexta foi. Tivemos aqui o Pedrinho, gratidão a todos que assistiram. Peço para que vocês que vão assistir depois, compartilhem esse programa nas redes sociais, nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp dos amigos. Peço pro pessoal assistir a gente, dar uma moral pra gente, se inscrevendo no canal, entrando nas nossas redes sociais. Lembrando, o nosso canal do TikTok já atingiu mais de 100 mil visualizações de cortes. Acesse lá para você assistir os cortes dos outros programas, conhecer o trabalho da BitLab Media, da BitLab TV, ok? E também tem no Instagram. Galera, valeu, até mais, até a próxima sexta com mais um programa Zona Independente aqui na BitLab TV. Valeu!